O vídeo de hoje é sobre o São Paulo Futebol Clube. Quem diria que aquele São Paulo, eliminado por Água Santa no Campeonato Paulista, aquele São Paulo com um elenco muito criticado, aquele São Paulo que tinha algumas questões ali de relacionamento, de elenco, comissão técnica e tal, quem diria que tudo mudaria tão rápido com a chegada do Dorival Júnior? E então nós vamos falar do vídeo de hoje porque a virada como se deu ontem, nas circunstâncias em que ocorreu, ela vale muito mais do que 3 pontos. Ela tem um valor simbólico para esse novo momento que o São Paulo está vivendo em 2023, importantíssimo, como um combustível para o que vem por aí. Peço o seu like do vídeo aí. Vídeo para a galera tricolor hoje, não só para a galera tricolor, mas para quem, por exemplo, tinha o Dorival na mão até outro dia e abriu mão. E hoje vai passando perrengues. Então esse vídeo vai falar muito também sobre como é tocado muitas vezes o futebol brasileiro por alguns dirigentes. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, rumo aos 100 mil inscritos, vamos bater já já. Cada like ajuda, cada inscrição é fundamental para isso. Conto com você, conto muito com a sua ajuda e agradeço por ela. Pega os vídeos, o vídeo de hoje, você São Paulino, São Paulina, pega esse link aqui, joga nos grupos da galera tricolor que você participa, joga a nossa análise lá, pra gente chegar a mais tricolores, tá bom? Tem o link de Telegram que tá na descrição do vídeo, é o meu grupo de Telegram, que eu tô começando a montar, tô trazendo a galera primeiro, para daqui a pouco a gente começar a abastecer de conteúdo por lá. Então, quer me acompanhar no Telegram também? Link na descrição do vídeo, vai entrando no meu grupo que daqui a pouquinho o negócio vai pegar por lá, beleza? Bom, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro após 8 rodadas, 11 jogos de invencibilidade com Dorival Júnior. Poder de reação para virar um jogo aos 46 do segundo tempo. Esse é o novo São Paulo. Nossa, que mudança. Eu confesso que não esperava em tão pouco tempo, esperava que com o Dorival o São Paulo pudesse apresentar alguma melhora, mas não esperava que em tão pouco tempo o desempenho estaria tão diferente, o astral mudasse tão radicalmente, os resultados passassem a vir como estão vindo. O São Paulo sai atrás 2 vezes, né? Porque teve o empate com o Coritiba, ele sai atrás e busca lá no Couto Pereira. No Morumbi foi a primeira vez que ele saiu atrás do placar com o Dorival. E ele teve a força principalmente no segundo tempo, e aí, claro, que você não vai atribuir só ao acaso. Você tem ali no segundo tempo o Wellington Rato entrando bem, Michel Araújo entrando bem, porque o Gabriel Neves sai machucado, sai cansado, e o Gabriel Neves junto com o Caio Paulista tinham sido nomes importantes no primeiro tempo, ótima partida do Caio Paulista. São Paulo tem mudanças que fazem essa produção melhorar e o time crescer coletivamente. Quando sai o gol do Pablo Maia, assim, a sensação é de que, era questão de tempo, pelo volume que o São Paulo vinha apresentando, para conseguir essa virada. Então é um São Paulo que mostrou força mental, um São Paulo que a gente não via tão forte nesse aspecto no início do ano. E eu preciso falar aqui sobre Rogério Ceni e sobre o elenco do São Paulo. Nas avaliações anteriores que fiz, eu muitas vezes defendi o trabalho do Rogério Ceni, defendi a forma como ele, não exatamente a forma, mas a ideia, o conceito de cobrar, às vezes de forma mais enérgica e mais dura, uma postura diferente, um desempenho diferente no dia a dia, não só nos jogos, no dia a dia dos jogadores. Às vezes isso cai mal no elenco, às vezes falta uma certa habilidade, às vezes uma palavra mal usada, ou um tom que possa ser interpretado como algo acima do aceitável, pode acabar arrebentando com toda uma relação. E a gente sabe que comandar clube de futebol, comandar time de futebol, não é só ser um bom estrategista, fazer uma boa leitura de jogo, uma boa leitura do adversário, um bom planejamento, um entendimento do que está rolando nos 90 minutos para mudar o curso das coisas, mas é também relação interpessoal, né? É gestão de pessoas, é entender as sensibilidades, é entender com quem você pode esticar a corda, com quem você não pode. Eu acho que o Rogério é um cara extremamente exigente e de uma inteligência acima da média, e pessoas assim, muitas vezes, algumas delas, talvez seja o caso do Rogério, tenham uma tolerância menor com coisas que fogem do padrão, com coisas, né, com as quais ele não concorda.
Eu não sei se foi a grande questão que minou o trabalho do Rogério Ceni no São Paulo. Eu acho que passou por isso. E passou também por uma limitação de elenco com a qual o Dorival Júnior está sabendo lidar melhor. Porque eu não mudo a minha visão por essas 11 partidas de invencibilidade com o Dorival. Eu acho que o elenco do São Paulo é um elenco mediano, né? Você tem uma ou outra carência, uma ou outra situação que se resolveu. Por exemplo, o São Paulo hoje tem um goleiro. O São Paulo penou com essa história de goleiro. Penou. Aliás, o Felipe Alves está aí arrumando treta, né? Mas o São Paulo resolveu a sua camisa 1. Não era não era Volpe, não era Jandrei, não era. Não foi o Felipe Alves, mas está resolvido hoje. Está resolvido com o Rafael a questão do gol do São Paulo. São Paulo tem uma zaga hoje, tudo bem, sem o Arboleda, sofre muito na bola aérea. Inclusive ontem sofreu no lance do gol do Goiás. Mas o São Paulo tem uma zaga que tem números na temporada muito bons. O São Paulo tem um Beraldo com um talento, com uma capacidade técnica que foge até um pouquinho da média do que a gente tem de zagueiros por aí, né? O São Paulo tem um homem-gol. São Paulo, o grande problema do São Paulo, além de uma ou outra limitação que a gente enxerga, de um elenco um pouco mais curto, de você ter um David que foi trazido segundo o Rogério Ceni, que não era nem a primeira opção, e que ontem fez o gol da vitória, o São Paulo teve muitos problemas físicos no início da temporada, com o Rogério Ceni. Isso também é um fator que a gente tem que levar em consideração. Mas independentemente dos fatores, lesões, gestão de pessoas e tudo mais, o fato é, o trabalho do Dorival hoje, ele vai trazendo mais frutos, mais resultados e mais futebol apresentado do que vinha trazendo no início do ano o trabalho do Rogério Ceni. Tá? Eu acho que a gente precisa fazer uma ou outra ressalva, algumas coisas a gente precisa entender, outras coisas são problemas que o Rogério precisa resolver para seguir a sua carreira como o muito bom treinador que é. Acho que o Rogério é um treinador de excelente capacidade, mas assim como outros treinadores, Fernando Diniz, por exemplo, treinadores que são jovens ainda, no início de carreira vão dar uma cabeçada aqui, vão tomar uma decisão errada ali, vão cometer vão dar um passo em falso ali e vão conseguir, se perceberem, evidentemente, corrigir a rota. Eu queria só fazer essa ressalva aqui. Então, o trabalho do Dorival, o toque que o Dorival deu ontem do time com as mudanças do segundo tempo, ele foi fundamental. O São Paulo hoje me parece um time mais confiante. Um time que entende que, caramba, o Campeonato Brasileiro é muito longo, então as coisas vão fugir das mãos. Tem jogo que a gente vai ter o controle. Tem jogo que vai repentinamente fugir do controle. Foi o jogo contra o Vasco. E o São Paulo teve a força para ir lá buscar a vitória do final. Me parece hoje um time mais pronto nesse sentido. Não significa que o São Paulo vai se sair bem em todas as situações adversas que tiver pela frente. Mas até agora, com o Dorival Júnior, ele saiu de várias. E o jogo de ontem foi mais um exemplo. Então, o que fica de boa perspectiva? Quando chega um treinador novo, e aí você, por exemplo, hoje, não vê isso nos 7 jogos do Luxemburgo do Corinthians. Verdade que o Dorival tem um número maior de jogos. Mas você não vê isso, por exemplo, nos jogos do Sampaoli desde que chegou ao Flamengo. E você vê com o Dorival do São Paulo, o torcedor, quando vê uma mudança de técnico, ele não vai querer que o time seja campeão daqui a um mês. Não é isso. Não vai querer que o time ganhe todos os rivais por 3 gols de diferença. Não tome mais gol. Não é isso. Mas ele precisa ver sinais de crescimento. Os sinais de crescimento do São Paulo, do Dorival Júnior, eles estão presentes. E assim, naturalmente, você consegue enxergar isso. Você consegue enxergar uma melhora coletiva, você consegue enxergar melhoras individuais, você consegue enxergar mudanças de postura dentro de campo e mudança de ambiente. O São Paulo parece hoje, o próprio ambiente do Morumbi me parece hoje um ambiente mais leve. O torcedor do São Paulo tem enchido o Morumbi desde o início do ano. Primeiro jogo do Campeonato Paulista contra o Ituano, tinham 50 mil pessoas no Morumbi. Se tem alguém nessa conjunção toda aí de fatores que não pode receber qualquer tipo de crítica esse ano, é o torcedor do São Paulo. Porque ele lota o Morumbi, porque ele apoia o jogo inteiro, porque ele não vai durante o jogo, que eu não acho, já disse aqui, condenável. Se tiver que vaiar durante o jogo, eu acho que é direito do torcedor. Mas enfim, nem isso. Se quiserem argumentar, olha, a torcida jogou contra em vários momentos. Não. Não, São Paulino, São Paulina não fizeram isso esse ano. E mesmo com aquele ambiente carregado, o torcedor estava indo. Hoje,
até mesmo no comportamento do torcedor, a relação campo-arquibancada, ela tá mais fluida. Por quê? Porque na arquibancada, todo mundo está enxergando mudança. Respostas, em pouco tempo, você vê respostas do São Paulo. Jorge, o que é que isso vai dar? Eu não sei se o São Paulo vai ter fôlego. O São Paulo ainda está na Sul-Americana. São Paulo está em vantagem no confronto contra o Sport na Copa do Brasil. Vai decidir no meio de semana. Eu não sei. Fôlego para 3 competições, eu acho que o São Paulo não tem. Eu acho que, falar a verdade, quase ninguém tem. Nem os milionários. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo nos últimos anos conseguiram ganhar as 3. Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana ou Libertadores. Então, eu acho que não vai ser o São Paulo a conseguir essas 3. Mas acho que o São Paulo com o Dorival tem tudo para conseguir extrapolar as metas que estavam feitas lá atrás. Assim, o torcedor de São Paulo olhou o início do ano, viu ali o começo do Campeonato Paulista, pensou no Brasileiro, falou, ai meu Deus, complicado, hein? G6, complicadíssimo. Hoje, você pode rever um pouquinho essas metas. Talvez você possa jogar um pouquinho para cima as metas estabelecidas por São Paulo lá atrás. Porque o trabalho do Dorival Júnior mostra esses sinais. Quando você olha hoje pro trabalho do Vanderlei, vai projetar o quê? Pro trabalho do Sampaoli? Até agora nada. O Corinthians tem uma melhora pontual na defesa. O Sampaoli tem uma melhora pontual de postura, de agressividade num jogo ou 2 isolados. Dorival não. Dorival tem um trabalho consistente. E por que eu estou citando outros clubes aqui? O São Paulino vai pensar, o São Paulino já sabe onde é que eu vou chegar. Porque Dorival Júnior estava no Flamengo há poucos meses, até novembro do ano passado, como campeão da Copa do Brasil, como campeão da Libertadores. Em 5 meses, o Dorival fez um trabalho de excelente resultado no Flamengo. Claro, com um material muito melhor do que ele tem no São Paulo, isso é indiscutível. Qualquer torcedor de São Paulo entende o que eu estou falando. E simplesmente fizeram uma avaliação, porque o time enfrentou uma queda em algum momento do fim da temporada. Fizeram uma avaliação, a meu ver, extremada, exagerada. Não, precisamos mudar, porque não vai ter fôlego pro ano que vem. O que é que fica de alerta? Dirigentes erram. Dirigentes precisam ter a humildade quando sabem que erram. Dirigentes muitas vezes se sentem pressionados por rede social e tudo mais. O São Paulo do Dorival, em algum momento, vai ter uma queda. Uma queda de desempenho, um jejum de resultados, 2 jogos sem ganhar, 3 jogos sem ganhar, 2 derrotas, 1 empate. Vai ter. Todo mundo passa por isso na temporada. O que é preciso é ter serenidade, apostar num trabalho. Porque uma coisa é você apostar num trabalho que desde o início não te mostra nada. E é por isso que eu estou citando outros trabalhos aqui. Porque tem trabalho que você olha e fala, caramba, não vem o resultado agora, mas está vindo evolução. Então você pode apostar nele mais um tempo. Tem trabalho que você não tem nada. Você não tem as duas coisas. Nem evolução, nem resultado. O trabalho do Dorival tem evolução, tem resultado, 11 jogos de invencibilidade, 7 vitórias nas mãos do Dorival, time nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, reabilitado, recuperado, mentalmente mais forte. Então, você consegue olhar e falar, aqui tem caminho. Então vai ter pedra no caminho, vai ter oscilação, vai ter barreira, vai ter dor de cabeça, vai ter suspensão, vai ter lesão. Não pode ter naquela profusão de lesões que tinha no início do ano. Vai ter, mas o Dorival pegou no breu nesse trabalho do São Paulo. O Dorival parece ter o controle total da situação hoje nesse trabalho do São Paulo. O Dorival é um cara que tranquilamente, seguindo nessa linha de evolução, tem condições de resistir a uma eventual crise de resultados. E quem tinha o Dorival nas mãos e abriu mão de maneira assodada, hoje deve estar bem arrependido. Inclusive, hoje está atrás do Dorival na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Onde pode ir esse São Paulo na temporada, na sua opinião? Like do vídeo, se inscreve no canal, deixa o sininho das notificações ativado. Eu acho que dá para ir bem longe na Sul-Americana e acho que dá para brigar por vaga de Libertadores no Campeonato Brasileiro. Vaga até que escapou por pouco do São Paulo no fim do Brasileirão do ano passado. Acho que dá, hein, torcedor do São Paulo. Mas vamos ver. É só uma sensação que a gente tem do momento, sabendo que fiz várias advertências aqui do vídeo. A temporada é longa, percalços virão. Vamos ver como o São Paulo vai saber lidar com eles. O Dorival parece ser um cara
pela maneira como ele conduz o seu trabalho, talvez o cara certo para um clube em reconstrução e que vai ter percalços e que não vai deixar um incêndio se alastrar e que vai ter provavelmente a situação sob controle do vestiário. Veremos como será, mas os sinais são muito bons e, de novo, parabéns à torcida do São Paulo. O torcedor do São Paulo está fazendo o Morumbi, muitas torcidas aí são enaltecidas e tal, e às vezes a gente esquece de enaltecer quem de fato está carregando o time, porque presença numerosa em estádio, qualquer torcida pode ter, ocupar 80%, 90% do estádio, qualquer torcida pode fazer isso, mas no contexto do São Paulo, de dificuldade, de eliminações frustrantes, decepções e tudo mais, e com o comportamento que essa torcida está tendo, a gente precisa registrar isso aqui e dar os aplausos e dar o devido crédito a esse personagem importantíssimo da caminhada tricolor em 2023. Like no vídeo se você ficou até o final, boa semana para todo mundo, bom domingo, aproveite o seu domingo.